Sejam muito bem-vindos, nosso podcast, nosso videocast aqui da Barão, para mais uma conversa minha e do pastor André com um ilustríssimo convidado que temos hoje, pastor Jonathan Salgado, nosso amigo querido, quem é mais tempo aqui da Barão, se lembra dele aqui, foi batizado aqui, foi ordenado aqui, daqui saiu para pastorear a Igreja Memorial de Jacarepaguá, onde já está até hoje. Já quanto tempo tem lá? 7 anos. E está fazendo seu doutorado em teologia na PUC. E esse é um dos motivos pelos quais nós convidamos o Jonathan para vir conversar com a gente, porque a sua tese de mestrado, sua dissertação do mestrado sobre Agostinho como pregador, foi lançada agora há coisa de 2, 3 meses, não é isso? E pela Fonte Editorial. Eu quero agradecer, viu, Jonathan? Primeiro aqui, logo agradecer aqui o agradecimento que você faz aqui, esse parágrafo citando meu nome, me colocando aqui como referência teológica. Estou agradecendo o agradecimento, viu? Muito obrigado aqui. Mas é isso, olha. Nós vamos conversar sobre esse livro, sobre os estudos do pastor Jonathan a respeito de Agostinho, mas a gente quer começar do começo. Jonathan, você não vem de um lar propriamente evangélico, não é? Você teve sua conversão ao evangelho já adulto e depois aí sentiu o seu chamado para o ministério. Vamos começar conversando sobre essa sua experiência de como é que alguém que nem crente evangélico de repente, está hoje na liderança de uma igreja evangélica e com um trabalho aí já tão destacado como o que você vem fazendo. Primeiro, deixa eu agradecer a acolhida. Muito obrigado, pastor Novaes e André, por me receberem nessa mesa. O ilustríssimo é por conta dele, né? Mas um amigo querido aqui da comunidade. E falando um pouquinho sobre isso, né, realmente não cresci num lar cristão. Eu diria que o lar em que fui criado e educado era um lar muito brasileiro, vamos dizer assim, né? Muito plural, muito cosmopolita, tinha ofertas de tudo que é crença e descrença no ambiente de convívio. Mas lá pelos meus 24 anos, com algumas dúvidas que tinha sobre a Bíblia Sagrada que circulava dentro da casa, como na experiência religiosa de cada um ali dentro de casa, minha curiosidade foi se aguçando. E fui conversando com pessoas que tinham um pouco mais de familiaridade, até que, por conta do meu tio, a quem muitos conhecem, o Luiz Salgado, eu fui convidado algumas vezes para vir aqui e vindo e começando a frequentar e vendo a exposição das escrituras, aquele meu desejo de conhecimento, das dúvidas serem sanadas, tanto do púlpito da igreja, quanto da escola bíblica dominical e outras oportunidades de estudo das escrituras, eu fui me percebendo dentro daquela expressão religiosa, colocando dessa forma, mas em algo muito especial mexeu comigo. Na narrativa, acho que eu diria popular, assim, e pelo menos no meu ambiente familiar, tinha um aspecto muito claro de salvação com cumprimento de moralidade. E eu me achava o cara cumpridor de moralidade. Bebia, não fumava, o que moralmente hoje é questionável e debatido, eu passava tranquilo sobre qualquer um daqueles crivos. Até 10 horas em casa, minha mãe falou, 10 horas em casa eu estava. Então, na minha cabeça, se eu sou esse cara tão bonzinho assim, pro céu irei. Mas lidando com o texto sagrado e percebendo a realidade e a profundidade do pecado, aí eu fui percebendo as mazelas reais do meu coração. Um dia, visitando a igreja, já refletindo há bastante tempo sobre a minha condição como pecador, que há algum tempo eu achava que era alguém completamente inocente, porque era moralmente, pelo menos no sentido social, sem alguém sem problemas, sem defeitos, nem nada do tipo, mas quando eu compreendi de fato a profundidade do pecado, eu fui vendo a necessidade
ou pelo menos as minhas carências reais. Até que, né, fui conhecendo mais das Escrituras e do Evangelho e conhecendo a graça de Jesus Cristo, de um Deus que me ama, independente de quem sou, independente de mim mesmo, e aquilo ali fez todo sentido. Né? E foi de modo muito específico numa pregação de domingo sua, em que, enquanto você pregava, não lembro o texto, não lembro o momento exato, mas eu lembro que era no meio do sermão, eu virei para o meu tio que estava ao meu lado falando, olha, eu quero me batizar, porque isso tudo faz sentido para mim. Porque eu sou esse ser humano pecador que precisa da graça. Eu não consigo me auto-redimir, eu não consigo me salvar. A partir dali eu comecei um processo discipulado, fui discipulado por um bom tempo, pelo Marcelo, que era membro aqui da igreja na época, e dali fui para o batismo. Batismo, continuei caminhando aqui com a igreja, participando das atividades aqui da comunidade, e tão logo meu tio, vendo o meu interesse por conhecer as Escrituras, ele foi me encorajando, assim como o senhor também, a dar aula de EBD, a fazer uma pregação no lar, e eu senti naquele período a necessidade de conhecer mais da palavra, conhecer mais da própria fé, para dividir da melhor forma possível. Foi quando eu fui para o seminário. Pois é, eu não me lembro, você quando foi para o seminário, você já foi porque você estava interessado em pastorear ou você foi só para aprofundar conhecimentos e depois que veio o processo de desejar entrar no ministério? Isso, eu fui para o seminário primeiro para aprofundar conhecimento. Só para aprofundar conhecimento. O desejo naquela época era poder ser um professor de EBD melhor, um pregador melhor ali dentro desses núcleos de pequeno grupo, né, cultos no lar que aconteciam com frequência. Aí o que foi que aconteceu ali? Duas coisas acho que marcaram a minha experiência, que eu senti, né, o chamado vocacional. Foi a viagem missionária para Manaus, vendo aquela realidade social e vendo de fato que tem muita gente que não conhece Jesus Cristo, porque na minha cabeça isso não fazia sentido, né? E aí quando fui topando com gente no centro de Manaus que não conhecia quem era Jesus e nada, ou uma coisa muito enevoada daquilo, aquilo foi mexendo no meu coração e foi trabalhando em mim e a minha experiência também com a congregação. A congregação ficou um período, Igreja Batista da Paz aqui, sem pastor, antes do pastor Gustavo. Meu time me chamou para ajudar e tinha um revezamento, e desse revezamento eu acho que eu estava lá 3 vezes por semana. E aí eu fui ficando, e aquela experiência de cuidado com a comunidade, lidando com as necessidades da comunidade. Eu acho que essas duas coisas... E aí eu lembro de um dia em oração que Deus falou no meu coração e me senti chamado no ministério pastoral ali, esse momento de convocação da parte de Deus, que tão logo eu lembro de marcar um gabinete com o senhor, vamos conversar. Eu estava no meio do processo do seminário. Estava lá, mas não fui para o seminário por esse motivo. Isso veio no percurso. Eu achei interessante sua fala, você junta duas coisas que a gente tenta separar, que é uma busca por conhecimento, né? A gente vai falar aqui dos teus estudos teológicos, mas essa espiritualidade real, né? Essa vivência de fé, que na prática do serviço você vai descobrindo aquilo que não precisa vir um anjo, né? Não. Mas ao mesmo tempo existe um toque de Deus no coração que movimenta a nossa vida, né? Sem dúvida, a minha experiência foi assim, e acho que há uma identificação com Agostinho, que a gente pode falar um pouquinho mais depois, porque há quem diga que a conversão de Agostinho começou intelectualmente. Foi um desejo por conhecimento e a partir desse desejo por conhecimento, para usar uma palavra do período, teve a sua experiência mística, teve a sua experiência religiosa. Então a mesma coisa, eu diria que em certo sentido aconteceu na minha vida, porque eu via lá minha mãe e meu avô lendo a Bíblia, ou pelo menos as escrituras ali, passeando em casa ali em cima dos cômodos. E eu queria aprender, queria conhecer, e nesse percurso encontro com a graça salvadora de Jesus Cristo, assim como nesse processo também de aprofundamento, uma experiência de chamado para o ministério pastoral. Eu queria sublinhar muito especialmente, até porque o pastor Jonathan está fazendo doutorado, o pastor André está fazendo mestrado, e eu acho que a gente precisa sublinhar isso. A total
e completa consonância da fé com a razão, Uhum. da fé com o intelecto. Embora hoje nós tenhamos ainda, de uma maneira até, para mim, bastante assustadora, porque já era para isso ter sido superado, mas ainda nós temos uma desconfiança muito grande, né? Com a questão do intelecto e da fé. E eu acho que até o percurso de vocês é uma coisa que me deixa muito, muito animado. Eu gosto, eu tenho um prazer muito especial nisso, de ver como é possível trilhar um percurso harmonizando, não é, as duas coisas, como vocês estão fazendo no ministério de vocês. Então, Jonathan, eu acho que essa sua entrada no mundo acadêmico ela é bastante significativa. Então, acredito que a gente pode aprofundar um pouco mais aí nossa conversa sobre isso. Você fez teologia, sua graduação em teologia, depois você se interessou em fazer o mestrado, fez o seu mestrado na PUC, está fazendo seu doutorado, e no seu mestrado o seu objeto de estudo foi Agostinho. Sim. Você já deu uma pista aí, que a gente sabe que Agostinho foi um dos primeiros, talvez o primeiro grande sistematizador do pensamento de Paulo, né, já no século V ali, e muito especialmente essa questão da graça irresistível, aquela coisa toda, e acabou servindo de base para os reformadores voltarem a esse tema, né? Por que Agostinho, então? De uma forma mais completa aí. Você disse que hoje você identifica muito essa experiência sua, mas por que você escolheu Agostinho para a pesquisa? Eu vou juntar uma coisa na outra porque acho muito pertinente o que o André falou sobre essa união de uma realidade espiritual com o racional. O meu desejo de continuar estudando tem total relação com o meu ministério pastoral. Talvez até me arrisque para alguns a dizer isso, mas eu não acredito num bom exercício de uma pastoralidade sem que haja um desenvolvimento intelectual disso. Acho que precisa ser muito inteligente para cuidar pastoralmente de muita gente, de muita vida que inevitavelmente te busca como referência. Então, o risco da gente falar besteira é muito grande e atrapalhar muito a vida de alguém, e eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito pudor com isso. Então eu falei, eu preciso continuar me aprimorando, me desenvolvendo para melhor servir minha comunidade. Eu acho que esse é um pontapé inicial muito importante na continuidade dos meus estudos. E Agostinho entra nisso tudo porque ele foi importante nessa minha primeira fase de estudos. Porque durante o seminário, eu acho que todo seminarista passa por uma fase de arrogância intelectual, descobre meia dúzia de coisas e acha que sabe mais do que todo mundo. E aí eu desenvolvi a seguinte frase infantil da minha parte, né, imatura, que era: teólogo bom é teólogo vivo. Não, quem sabe é que está agora vivo comigo, a realidade social e o mundo que eu vivo, então esse pessoal que de fato vai me ajudar. Até que o senhor tem um papel importante nisso. Você, nas suas pregações, faz muitas citações, mostra muitas referências, e Agostinho surgia às vezes com muita frequência, principalmente na obra Confissões. Então eu falei, vou dar o benefício da dúvida, já que vai estar dizendo que vale a pena. E ler Confissões foi extraordinário. Foi uma experiência extraordinária que eu falei assim, olha, eu não sabia era de nada. Falei, esse homem aí do quinto século escreve com uma beleza, com uma profundidade, com uma experiência viva com Deus, mas com uma capacidade racional tão impressionante. E aquilo me marcou. Mergulhei em Agostinho, então ele marcou muito essa minha jornada e eu quis avançar nisso. E descobri ao longo desse meu estudo em Agostinho que ele conciliava um elemento pastoral que eu considero muito importante, que é a pregação. Eu acho que ela tem um espaço na nossa experiência de fé muito significativo, um espaço muito importante nos nossos momentos litúrgicos. E ela precisa ser feita da melhor forma possível, e vejo em Agostinho
um grande pregador, né? Tanto é que, se a gente for juntar todas as suas obras, eu sei que ele é mais famoso por Confissões, Cidade de Deus e até o De Trinitate, né? Mas o maior volume de obras de Agostinho são seus sermões, né? E ele foi pastor de uma igreja local por mais de 30 anos, cuidando de gente, pregando com frequência. E eu falei, não, eu vou juntar esse elemento pastoral que acho tão importante com essa mente brilhante desse pai da igreja e vou me debruçar. Então, o meu movimento para a vida acadêmica e Agostinho se deu por isso. Eu acho que ele era alguém que unia esses elementos, é alguém na sua história e na sua jornada e na sua produção, que uniu, é que a gente está conversando aqui bastante e de modo muito bem feito, que é uma vida espiritual robusta com uma vida intelectual robusta. Ele não precisou separar, não, eu sou pastor, e então eu sou só espiritual, e aí eu não penso, eu não reflito, eu não aprofundo, não. Ele conciliou essas duas coisas e eu acho que tudo isso me impulsionou para pesquisar. Como o Novaes comentou, esse complemento, né, em algum momento da história a gente viu como duas coisas separadas e inimigas, a fé e a razão, mas eu acho que a gente precisa ter hoje, primeiro, uma certa humildade de entender que a gente vive num tempo de novas perguntas, né? E o meu movimento também de aprofundar os estudos é esse. Eu entendi que a gente vive num momento que eu preciso entender quais são as perguntas e ainda mais buscar respostas. Então, eu acho que hoje, no exercício do ministério, da pregação, se eu não estiver realmente comprometido com o estudo, eu não consigo exercer isso ou eu vou estar enganando o povo. A gente pode cair nesse erro de assumir o púlpito e enganar o povo e continuar falando coisas que não são a pergunta do tempo, ou são simplesmente coisas que já não servem. Eu acho que você tocou no ponto aí fundamental. Ou a pessoa está respondendo coisa que ninguém está perguntando, de repente algo que ela só ventilando na cabeça dela, ou ela realmente só está ali enganando, servindo de engodo para todo mundo que está em volta, porque talvez não esteja fazendo dever de casa. O ministério pastoral, que às vezes é tanto debruçado de joelhos quanto escorado na sua escrivaninha, se aprofundando. Olha, você faz uma divisão aqui no seu texto que é bastante instigante, que é a diferença do estilo simples, moderado e sublime. Uma espécie de uma gradação, né, consecutiva, como se ele estivesse palmilhando aqui essas... A gente sabe que Ambrósio teve uma influência grande, porque o Agostinho, na época que estudava retórica, ele ia ouvir o Ambrósio só pela curiosidade, né? O Ambrósio de Milão, ele sentava lá e ficava ouvindo só pela retórica do Ambrósio. Não acreditava em nada daquilo, mas gostava de ouvir. Ambrósio tem um lugar muito especial, porque o Ambrósio era não era só um pregador, mas era uma pessoa politicamente muito engajada, chegou a proibir a entrada do imperador na paróquia de Milão, porque tinha tido aquela batalha pouco tempo antes e uma mortandade muito grande. E ele diz lá, não, você não vai entrar aqui porque suas mãos estão cheias de sangue. E peitou lá o imperador e não deixou o imperador romano entrar. Então isso encantava o Agostinho. Qual foi essa influência que você achou de Ambrósio em Agostinho e como é essa... Dá uma visãozinha para a gente rápida desses três modelos, né, de metodológicos de pregação. Ótimo. Ambrósio tem um espaço muito especial em Agostinho, porque ele está bem dentro desse elemento de conversão intelectual e espiritual de Agostinho. E Agostinho quando chega em Milão, um homem frustrado. Frustrado porque, como professor de retórica, para aquilo que ele se preparou, e até dentro da sua experiência religiosa, que até então era dentro do maniqueísmo, ele também é frustrado quando ele chega diante do principal líder com seus questionamentos, não avança em nada. Então, ele sai
da sua terra para ir primeiro para Roma, na expectativa de que na capital ele ia ter uma vida diferente, deslumbrante, pelo menos exercer sua profissão, lá enganado pelos alunos que esperavam passar um mês e ir embora sem pagar o professor, até que ele consegue, por meio do apoio de maniqueus, ir para Milão assumir um cargo público como professor de retórica. Então ele vai a Ambrósio por dois motivos, né? O primeiro motivo, que o senhor já mencionou, que é Ambrósio é famoso por ser um grande retórico. Então ele vai até Ambrósio com esse intuito de curioso como um profissional. Quero ver um outro profissional exercendo a sua função e eu vou ali aprender com ele, curioso de como ele usa retórica. Mas ele também faz uma visita a Ambrósio por ser alguém extremamente com um grande poder político, influência política, e ele agora como um funcionário público, ele vai fazer suas apresentações formais, né? Olha, eu sou professor de retórica da cidade, chegando aqui para conhecer, apresentar, colocar à disposição. Ele proforma bem conhecido nosso. E então ele começa a frequentar a igreja de Ambrósio com esse intuito, tanto de um exercício político, mas principalmente de um exercício profissional. Até que Ambrósio, nas suas exposições, ele reconcilia um dos grandes dramas de Agostinho, que era como é que pode uma narrativa do Antigo Testamento, para mim é um Deus e Ano Novo é outro. Eu não consigo reconciliar isso e ninguém fez até agora. Até que com a exposição alegórica de Ambrósio, que vai expondo o Antigo Testamento de modo alegórico, intelectualmente ele começa a se convencer. A partir dali ele começa a ser discipulado. Ambrósio não tinha esse tempo de relacionamento, mas um presbítero local o acompanha, que era também alguém, era um grande intelectual também, um filósofo, e ele foi debatendo, conversando até que ele tenha a sua experiência religiosa. Encurtando a história, ele passa um período sabático de reflexão, volta, se batiza, volta para a cidade até assumir a igreja. Assumindo a igreja, ele começa a trabalhar como um pregador local, como eu já mencionei anteriormente, e ele vai experimentando isso e vai escrevendo, refletindo sobre isso. Quando ele chega no final da carreira, a obra em que me baseio esses três estilos é a obra dele, A Doutrina Cristã. Essa obra demora bastante tempo. Ele começa no início do ministério pastoral dele a escrever a obra sobre a interpretação bíblica. Sim, ele vai fazendo. O quarto livro é acrescentado muitos anos depois, que é o livro que eu me debruço, onde estão os três estilos. Que é como ele vai falar assim, bom, depois de todo esse trabalho hermenêutico, como é que eu apresento isso para a comunidade? E aí ele propõe esses três estilos. O simples, como uma forma de ensinar o texto bíblico para que a pessoa entenda. O moderado, para ele, ou às vezes chamado de temperado, é acrescentando beleza a esse ensino, e o sublime seria um momento de convencimento. Bom, você já entendeu, você ficou encantado com o que eu disse, agora vai e siga a Cristo, ou siga a orientação do texto. Então, ele concilia isso, ele até chama de eloquência o equilíbrio desses três usos. Perfeito. A gente tem um monte de gente na nossa igreja assistindo, só para o pessoal entender a importância de Agostinho, entender Agostinho, qual a influência dessa teologia de Agostinho hoje, né? Algumas coisas que nós cremos que tem assim a sua gênese ali, mais ou menos formada e fundada em Agostinho. O que você poderia citar só para o pessoal assim, entender Agostinho na nossa realidade hoje? Olha, a nossa compreensão da Trindade, a gente depende muito de Agostinho, né? E há elementos em Agostinho que antecipam até alguns concílios, como o concílio de Calcedônia, que vai tratar das naturezas de Cristo, que Agostinho já intuitivamente sinaliza algumas coisas que vão ser tratadas alguns anos depois. Então, a Trindade é a sua obra que ele mais aprofunda o conhecimento teológico, onde ele fundamenta muita coisa para aquilo que hoje nós compreendemos como o conceito de Trindade e todos os seus desdobramentos. Eu acho que essa seria talvez a principal doutrina que eu mencionaria. E para os pregadores, então? O que Agostinho deixa de prático hoje, de lição mais
diretamente ligada ao trabalho dos pregadores hoje, o que você acha que nós, pregadores, podemos usar de Agostinho como um padrão, modelo? Olha, eu acho que tem muita coisa. Tem muita coisa. A começar por aquilo que a gente já tem conversado aqui. Agostinho, ele vai mencionando que essa tarefa retórica é algo tão importante que precisa de muita dedicação. Ele chega a mencionar na doutrina cristã que a retórica, e aí ele está usando já uma aplicação eclesiástica, não mais no seu sentido filosófico que era usado no período, ele diz que seria bom que começasse na adolescência o aprendizado. E alguém, não que ele falou, não que alguém com mais idade não possa aprender, mas que fosse um ensino que começasse desde muito cedo. Tamanha a importância disso dentro do ambiente da igreja para a fé e para o exercício pastoral. Mas pensando nos três estilos, há muita coisa importante que Agostinho trata, principalmente no equilíbrio dos três. O primeiro, como estilo simples, que ele vai falar sobre a necessidade de clareza na exposição. E para ser claro na exposição, Agostinho fala que uma das coisas que nós devemos ter é a capacidade de escutar o nosso público. Por mais que a pregação ela seja quase que um monólogo, é só alguém falando do seu público, mas a experiência pastoral ela não é. Ela é uma experiência comunitária, relacional. Então, o nosso sermão, a exposição bíblica, ela tem que ser fruto desse relacionamento também. Sem dúvida nenhuma. Ele tem uma outra obra que é traduzida como Catequizando os Rudes, a expressão latina é Catequizandis Rudibus, onde ele está tratando com o diácono que é responsável pelo discipulado em outra igreja, que pede ajuda a ele. Ele menciona coisas, pequenos detalhes, até como a realidade de trabalho das pessoas na hora de ensinar as escrituras. Ele fala assim, olha, às vezes você está recebendo aí no seu momento de discipulado, no momento de ensinar as escrituras, um senhor que trabalhou o dia inteiro no sol, forneça a ele uma cadeira, porque senão ele vai perder a sua atenção. Então, até essa mínima atenção era para Agostinho importante para facilitar a clareza da exposição. Então, é nesse relacionamento que você adequa a linguagem, é nesse relacionamento que você entende as demandas, é nesse relacionamento que você sabe as perguntas que o povo está fazendo. Então, para ser simples, precisa ser claro. Né? Um outro ponto que ele destaca que é a beleza. Não é porque é simples que precisa ser um negócio rústico, grotesco. Tem que ter uma estética. Né? Por quê? Qual o papel da estética? Agostinho fala que o objetivo da estética é prender a atenção da pessoa. Se você está falando e ele diz assim, olha, ele faz um comparado com Cícero, ele pega esses três estilos do pensamento retórico de Cícero, que era usado muito dentro dos tribunais. Então, dependendo da causa, o estilo ocupava um espaço. Agostinho dizendo assim, ó, a gente está tratando de coisas eternas, então todos os estilos eles têm suma importância. Então, não, se é uma coisa pouco importante, eu falo de modo simples, mais ou menos moderado, muito importante, eu falo de modo sublime. Não, a gente está falando só de coisa eterna. A gente não está falando de nada transitório, então tudo é importante. Então, tanto o simples quanto o moderado, quanto o sublime, ele tem peso eterno. E aí ele fala, a gente tem que trazer beleza, a gente quer cativar a atenção, quer prender a atenção para que você esclareça da melhor forma e conduza essa pessoa à experiência de fé. Esse estilo, o que ele chama de moderado, ele é um alerta para hoje também, porque muita gente se prende só nisso, em ter um discurso extremamente encantador, mas vazio de conteúdo, nada está sendo ensinado ali, e muito pelo contrário, ele diz até assim, ó, se possível, que Deus nos livre de gente que fala de modo muito bonito, mas não tem compromisso nenhum na verdade. Eu acho que essa já seria uma grande lição para hoje em dia. Não falta discurso bonito. É a luta desde Sócrates contra o sofisma. Exatamente. O que não falta é discurso bonito, mas é que é sofisma purinho. Ele tem muita preocupação com isso. E eu diria que o sublime ele é fundamental porque você está conduzindo essa pessoa ao encontro com a graça de Deus. Você não... Esse equilíbrio faz que a gente pare com sermões, por exemplo, moralistas, né? Cheio de lições de moralidade sem que conduzir essa pessoa a uma experiência de fé.
autêntica e verdadeira. Chama a gente para uma responsabilidade do preparo de um sermão. Isso não é uma coisa que você prepara no carro quando você está vindo para a igreja. Não é uma coisa que de manhã deixa eu decidir. É algo que precisa de muito trabalho, de muita dedicação, de muita reflexão, de muita oração. Então, Agostinho tem muitas preocupações. Eu acho que tem muita coisa que Agostinho pode nos ensinar ainda hoje sobre esse aspecto do nosso serviço pastoral. A gente ocupa um espaço muito importante. A gente tem uma voz muito importante diante das nossas comunidades. E hoje isso expandido por conta das mídias sociais. E a gente tem que fazer isso com muito temor, né? Então, Agostinho nos ajuda a ser simples, a ter uma linguagem adequada para o nosso público, que a gente quer, de fato, ensinar e instruir. Agostinho ajuda a gente a pensar de modo belo também. A gente pode ensinar com beleza. Tanta coisa que pode enriquecer. Por exemplo, ele menciona uma coisa que muitas das vezes já conversei com o Novaes, e ele, obviamente, muito mais profundo do que eu no exercício de leitura de literatura. Para mim é algo que eu me esforço a fazer para acrescentar beleza e poesia na prédica, mas ele faz esse tipo de recomendação. Olha, leiam outros autores, não precisa ficar só preso a esse conjunto para que você ganhe repertório, para que você traga beleza. E ele até exemplifica na obra diversas pessoas. O uso da linguagem, ele também tem uma preocupação muito grande. Que a linguagem deve ser bela, mas também a gente tem que ter cuidado para não ter uma linguagem inadequada. Sim, sim. Na verdade, ele é até escolhido como pregador por Valério, bispo anterior a ele, porque ele era alguém que falava bem no latim e o Valério tinha suas limitações. E ele chama atenção também para o tipo de linguagem vulgar, que é inadequado a esse tipo de ambiente. Eu acho que hoje podemos aprender muito, porque se tornou muito comum nos púlpitos essas linguagens inadequadas com o objetivo de chamar a atenção. Será que precisa usar vulgaridades nesse espaço tão importante para que você cative a atenção? Então, isso é mais uma preocupação agostiniana que a gente poderia trazer para hoje, para os nossos sermões de hoje. Você estava falando, eu lembrei uns 2, 3 domingos que eu preguei e aí eu saí do púlpito, né, uma menina veio falar comigo, pastor, eu não senti nada quando você estava pregando, mas olha, eu sei o que eu tenho que fazer. E eu acho que esse é o grande objetivo final, né? A pregação é uma condução do pensamento a uma instrução que a gente crê que é divina, né, a partir da palavra, né? E eu acho que o conteúdo que só tem beleza faz as pessoas às vezes sentirem algo, ou atração, ou alguma emoção mais forte. Mas eu acho que o grande objetivo, pelo menos eu quando prego, eu quero que a pessoa saia daqui sabendo o que ela tem que fazer, com alguma resposta para a vida dela, ou com um desejo de buscar alguma coisa que ela não sabia que tinha que buscar, né? Então, eu às vezes sou... O pessoal fala aqui que a gente tem que ter mais luz, tem que ter, né? Como se isso... Eu acho importante, a nossa geração às vezes precisa de mais luz. Mas se depender só de luz, eu acho que é muito pouco. Aí eu falei, pô, eu passei a semana inteira estudando para o cara falar que no final o que impactaria era a luz, né? Deixa chateado. Eu acho que até Agostinho teria uma certa crise com esse tipo de momento social que nós vivemos, onde a afeição tomou um lugar muito importante. Então, a necessidade de emoção. Eu diria, me arriscando aqui um pouquinho, que se a gente puder suspender a razão, melhor ainda. Se a gente puder entrar num êxtase onde há uma suspensão da nossa capacidade cognitiva, porque mas é fruto de uma sociedade baseada no entretenimento, num modelo de entretenimento que é aquela coisa, você chega em casa, eu não quero pensar em nada. Deixa eu botar aqui um elemento para mim entender que eu não penso em nada. E aí só que isso acho que vai modelando a gente de tal forma, e a gente não quer, o povo hoje não quer pensar em nada. Então põe a luz, põe a música de fundo, põe outras experiências sensitivas em que isso aí suspenda a minha razão e eu só saio daqui sentindo vários arrepios.
né? Quanto mais arrepiado, melhor. Talvez hoje é a régua de medir do povo. Agostinho ele diz até o seguinte, olha, assim, no estilo simples, que você está instruindo, a pessoa conseguiu compreender, tá bom, você não precisa nem passou, a pessoa falou assim, já entendi, você não precisa nem me convencer, seria o papel do estilo sublime, que é o último, não, você não precisa me convencer, a sua explicação já foi clara o suficiente. Agostinho, então, olha, você é a primeira. Tanto que ele fala assim, olha, os outros dois, eles são importantes, mas, primeiro aqui, você conseguiu construir uma linha de compreensão muito clara daquilo que você está tratando, talvez aquilo seja suficiente. No restante, você vai agregando que você quer ser eloquente, que você vai alcançar outras pessoas, né? Mas, muitas das vezes, uma simples explicação é o suficiente para a adesão do coração, para a adesão da vontade, para usar um termo importante para ele, né? Mas lidar com isso hoje, onde o exercício do povo tem sido mais como é que eu trago mais emoção para o meu ambiente litúrgico, para a vida das pessoas, para agregar o maior número possível de pessoas. Isso está se tornando cada vez mais popular. Acho que Agostinho estaria numa crise nesse atual momento. Olha, gente, então é o seguinte, a gente está tratando aqui de um teólogo antigo, de um pregador antigo, mas, ao mesmo tempo, tremendamente contemporâneo. Então fica essa recomendação para vocês lerem Agostinho, e está aqui um bom livro para começar a ler Agostinho. A gente compra tranquilamente na Amazon, O site da editora. O site da editora, que é a Fonte Editorial, aqui. Está aqui um bom começo para ler Agostinho. Você sabe que tem duas coisinhas só que eu queria só realçar sobre Agostinho. Primeiro que, eu não sei se isso faz parte só do folclore sobre Agostinho, ou se ele disse isso mesmo. Se ele não disse, ele devia ter dito, porque a frase é muito boa. Perguntaram para ele o que é que Deus estava fazendo antes de criar o universo. E ele teria respondido, estava preparando o inferno para mandar para lá gente que faz esse tipo de pergunta. Então, essa é uma coisa que se conta a respeito de Agostinho. E a segunda coisa, que essa sim é bem comprovável, nós estamos falando de uma pessoa do norte da África. Então, embora a iconografia ocidental, eurocêntrica, tenha branqueado o Agostinho, nós estamos falando de um negro do norte da África e que, no século V, era simplesmente o maior teólogo ocidental em língua latina, era Agostinho de Hipona. Está aqui a recomendação. Jonathan, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Eu estou também aqui com o André, são dois teólogos já caracterizados como teólogos, que ambos com barba, como um bom teólogo deve ter, o que significa que eu, por ser imberbe, sou um péssimo teólogo, mas aqui cercado de dois pregadores que respeitam tremendamente a área acadêmica e de quem eu muito me orgulho de estar junto. E a gente agradece a sua presença aqui com a gente. Jonathan, um abração lá para a Priscila, para a Bia, para a Ju. Deus abençoe vocês lá, a Igreja Memorial de Jacarepaguá. E a gente se vê, né, André, no próximo videocast, podcast, com o próximo convidado. Tudo de bom para todo mundo. Tchau, tchau.